Oi, pessoal. Essa é a última aula que nós vamos falar sobre mitose, dessa sequência de aulas que fizemos sobre núcleo. E considero a aula mais interessante, porque ela vai tratar de algo que faz parte da nossa vida. Um assunto, vamos dizer, complexo, difícil, que é o câncer. Os cânceres, pessoal, são mitoses descontroladas, para quem não sabe. Na verdade, a gente fala que as células se dividem descontroladamente. Os cânceres são causados assim. Então, na verdade, a gente chama esse fenômeno de carcinogênese, porque existe uma iniciação, uma promoção e uma progressão dessas divisões descontroladas. Então, existem alguns mitos sobre o câncer, né? Primeiro, o câncer ele não é hereditário. Ele tem algumas predisposições, mas ele não é uma doença hereditária. A pessoa não vai nascer com câncer porque os pais passaram. Outro mito também é o contágio. O câncer ele não é uma doença contagiosa, não passa de um para o outro. Outra questão interessante também é sobre a cura, né, pessoal? A cura do câncer, determinados cânceres já descobertos no início, conseguem se curar. Então existe já toda uma tecnologia. Por isso, a importância aí chama a atenção dos exames preventivos. Outra questão são os tumores. O câncer é um tumor maligno, né? Na verdade, ele não é um tumor benigno. Então, nem todo tumor é câncer. Tem tumores que são benignos, que são tirados e tudo certo, tá bom? Uma questão interessante também é que a amamentação, a mãe que amamenta, é uma forma de prevenção do câncer de mama. Olha que interessante. Os agrotóxicos também, infelizmente, né, tem estudos mostrando que eles estão ajudando, contribuindo para que as células se dividam erroneamente. E o câncer de útero é algo que eu gostaria de explicar um pouco melhor. Antes de falar do câncer de útero, pessoal, eu quero explicar algumas questões para vocês. Como eu estava dizendo, pessoal, eu vou explicar sobre o câncer de útero. Mas antes da gente falar do câncer de útero, quero explicar para vocês que o câncer são mitoses descontroladas. Então nós temos vários exemplos. Se a célula do pulmão começa a se dividir, formando um processo de carcinogênese, nós vamos ter um câncer de pulmão. Se as células do fígado, do estômago ou qualquer parte do corpo, existem N tipos de cânceres, mas eles são mitoses descontroladas. Existe uma predisposição genética, existe um fator ambiental também, mas ele não é hereditário, como eu disse. Então, alguns hábitos podem prevenir. Por exemplo, o câncer de próstata se previne por meio do exame, né? Então você faz exame a partir de uma certa idade e você tem a prevenção. O câncer de pulmão você previne não fumando, não exagerando em vícios, porque o que tem a composição do cigarro, ela induz a mitose descontrolada. Uma alimentação ruim, com excesso de açúcar, gordura, induz mitose descontrolada no intestino, induz mitose descontrolada no estômago e assim sucessivamente. O excesso de exposição ao sol também induz uma mitose descontrolada na pele. A radiação excessiva, por isso que as pessoas não podem, quem trabalha no raio-x não pode ficar sem aquela roupa de chumbo, porque pode induzir a mitoses descontroladas. Elementos radiativos, tipo o césio ou urânio, não podem também entrar em contato com a gente a grandes exposições, porque pode nos dar mitose descontrolada. Mas normalmente o câncer ele é desencadeado ou de repente nem o fator desencadeou, mas a célula, por algum comando que ela teve, que muitas vezes a gente não sabe, ela teve uma mitose descontrolada também. Só o câncer do útero, pessoal, que tem uma exceção aí, que tem um vírus chamado papilomavírus, que eu peço aí para que todos saibam, né?
E as mulheres tomem cuidado, as meninas tomem cuidado, porque se não se cuida, se não cuida da saúde fazendo exames preventivos, o câncer de útero pode ser induzido pelo papiloma vírus, que é o vírus HPV. Então, tá aí uma dica de prevenção para que isso não aconteça com ninguém, ok? Então, câncer, melhor forma é prevenir. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Um grande abraço e força aí nos estudos, pessoal. Tchau, tchau.